Olá, seja bem-vindo à primeira parte da segunda aula de revisão sobre a contração do músculo esquelético. Nessa primeira parte, a gente vai entender cada estrutura, cada parte que funciona durante a contração do músculo esquelético ou músculo estriado. Primeiro, vamos entender a anatomia do músculo. A gente tem todo o músculo esquelético, pelo menos a grande maioria deles, com tendões ligando eles a ossos, e esses músculos eles são formados por vários conjuntos de células musculares que são os fascículos. Dentro de cada fascículo, a gente vai encontrar diversas fibras musculares, que é a célula muscular esquelética. Então, nessa figura, a gente observa exatamente a mesma coisa. Então, aqui a gente tem o músculo, fascículo, dentro de cada fascículo a gente tem várias fibras musculares, dentro de cada fibra a gente tem várias unidades contráteis. O que é uma unidade contrátil? É o sarcômero. O sarcômero está todo organizado em sequência, formando as miofibrilas. Dentro da miofibrila, a gente tem diversos sarcômeros que se contraem juntos. Então, quando todos os sarcômeros que são delimitados por cada um dos discos ex se contraem, a gente tem a contração de toda a miofibrila, e todas as miofibrilas se contraindo, a gente tem a contração de toda a fibra, e isso leva à contração de todo o fascículo, e a contração dos fascículos à contração do músculo. Não necessariamente eu vou contrair todas as células musculares ao mesmo tempo. Um indivíduo que está mal condicionado fisicamente, que tem pouco controle sobre o músculo, ele não consegue coordenar todas as fibras musculares a se contraírem da mesma forma. Então, isso é uma questão importante, porque alguns indivíduos têm mais massa muscular, porém não conseguem executar o mesmo trabalho. Essa é uma das explicações. Tem diversos fatores que vão afetar o desempenho. Então, aqui nessa figura a gente observa o terminal nervoso de um neurônio motor. Então, tem vários terminais. Esses terminais eles fazem conexão com a membrana, que é a junção neuromuscular, que a gente vai observar com mais detalhes na segunda parte do vídeo. E a gente tem também algumas estruturas importantes, como a membrana plasmática com o túbulo T. A gente tem em azul aqui grandes cisternas, que são as cisternas que contêm cálcio, que são as cisternas ricas em cálcio, em resposta à bomba de cálcio que existe nessa membrana. É uma cisterna que acumula, reserva bastante cálcio, cálcio esse que vai ser necessário para a contração muscular. O músculo esquelético ele também é chamado de músculo estriado, porque ao microscópio eletrônico a gente consegue observar várias linhas em resposta à diferença de concentração das principais proteínas e das principais proteínas contráteis. A gente tem aqui os filamentos de actina e os filamentos de miosina. Os filamentos de actina estão retidos, estão presos à linha Z, e os filamentos de miosina eles partem do centro do sarcômero e suas cabeças estão voltadas em direção aos filamentos de actina. Então, nessa figura, a gente observa uma proteína de miosina e um filamento de actina. O filamento de miosina ele é formado por duas cadeias pesadas de proteína e quatro leves. Essas cabeças de miosina elas possuem um sítio ativo, que é chamado de ATP ásico, e um sítio ativo de ligação à actina. Então, a cabeça de miosina ela quebra ATP e é capaz de se ligar aos sítios ativos de actina. Duas informações importantíssimas para a gente entender a contração muscular. Então, a gente nessa região aqui consegue observar o sítio ativo e aqui o sítio de ligação à actina. Então, esse sítio ATP ásico é o sítio onde eu observo a quebra do ATP, onde o ATP vai se ligar e posteriormente ele vai ser quebrado. Os filamentos de actina, eles são formados por actina, que são essas bolinhas azuis que parecem olhos aqui. Em destaque, em preto, a gente tem o sítio ativo. Esse filamento de actina é formado por um polímero de actina, um polímero que contém tropomiosina e a troponina. Tropomiosina é esse filamento em roxo aqui que está recobrindo no repouso os sítios ativos de actina. E a troponina, ela na verdade é um complexo formado por três troponinas que vão interagir com a actina
tropomiosina e também vão ser capazes de se ligar ao cálcio. Aqui a gente tem a interação entre cabeças de miosina e sítios ativos de actina. Com essa interação, a gente tem a formação das pontes cruzadas, ou seja, para cada quebra de ATP eu consigo realizar uma ponte cruzada, ou seja, uma cabeça de miosina se ligando a um sítio ativo de actina. Então, nessa primeira parte a gente entendeu exatamente todas as estruturas relacionadas com contração do músculo esquelético. No próximo vídeo, a gente vai entender como que todas essas proteínas e substâncias interagem para que ocorra a contração muscular.